no Brasil do século XIX, com mais de 50% de sua população sendo negros ou pardos de uma população total de mais de 10 milhões, e apenas 12% deles sendo libertos. O país necessitava de mudanças. As leis criadas pelo Império para favorecer os escravos durante esse período não passavam de medidas feitas sob pressão de outras potências internacionais. Nenhum desses decretos tinham a real intenção de abolir a escravidão. Diante desse cenário, a literatura foi extremamente importante, tanto para pressionar a coroa como também para acordar a população. Um dos maiores escritores dessa época foi Machado de Assis. Suas obras refletem as complexidades desse período, com críticas sociais, ironia e um olhar profundo sobre a sociedade. A trajetória de Machado também é marcada por sua origem humilde e afrodescendente, enfrentando barreiras raciais e sociais, para se tornar um dos maiores autores da literatura brasileira. Machado de Assis escrevia a escravidão de forma sutil e irônica, usando estratégias narrativas para denunciar a violência e as contradições do sistema. Em vez de se posicionar como um militante abolicionista, ele retratava a escravidão ao expor a desumanização dos escravos, a crueldade do sistema e as consequências morais para os senhores, mostrando o negro como um ser humano oprimido. Machado de Assis produziu diversas obras importantes nesse contexto. Uma delas é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. O enredo envolve o período em que a obra foi escrita, no final do século XIX, durante o Segundo Reinado. Era um Brasil ainda marcado pela escravidão, por grandes diferenças sociais e por uma elite que queria se modernizar, mas mantinha costumes antigos. Nesse momento, ideias novas vindas da Europa, especialmente do realismo, começavam a influenciar a literatura brasileira, incentivando uma visão mais crítica da sociedade. Machado de Assis viveu essas transformações e usou esse cenário histórico, social e cultural para construir uma obra diferente do que se costumava escrever na época. A intenção do autor foi mostrar, com ironia e sinceridade, os defeitos da elite brasileira, como o egoísmo, a vaidade e a falta de responsabilidade social, como, por exemplo, nesse trecho do conto Pai contra Mãe, presente no livro Relíquias da Casa Velha. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Outra obra importante para a carreira de Machado de Assis foi o romance Dom Casmurro. Dom Casmurro foi publicado em 1899, logo após a abolição da escravatura e a proclamação da República. Nesse período, a burguesia urbana já substituíra a aristocracia no poder e a sociedade vivia intensas transformações. No Brasil, o fim do tráfico negreiro, Lei Eusébio de Queiroz, 1850, e chegada de imigrantes europeus para substituir os escravos. Ao mesmo tempo, os movimentos abolicionista e republicano agitaram o país, aprofundando conflitos sociais. Machado de Assis, atento a essa virada histórica, retrata em suas obras esse cenário de contradições: elites progressistas na aparência, mas autoritárias em seus valores tradicionais. Após a abolição, o Brasil continuou marcado pela exclusão social e pelo racismo, já que a libertação ocorreu sem políticas de integração para os ex-escravizados. Nesse contexto, a literatura teve um papel importante ao revelar as injustiças desse período, e Machado de Assis teve forte significado simbólico refinada e indireta ao sistema escravista, embora não fosse um militante explícito. Em obras como Pai contra Mãe, evidenciou como os escravizados eram tratados como objetos pelas classes dominantes. Além disso, sua própria trajetória como autor negro de prestígio contrariou discursos racistas da época. Machado era um homem negro, neto de escravizados, que ascendeu ao topo da cultura num país escravocrata. A correção do embranquecimento de sua imagem o transformou num ícone de representatividade e superação, vital para as discussões raciais atuais.